E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para o nosso segundo vídeo da série 50 lições de direito administrativo, perfeito? Nessa série nós sempre trazemos assuntos importantes para você. Alguns serão fáceis, outros serão difíceis, mas todos serão importantes para concurso. Esse especificamente começa fácil e termina um pouco mais difícil, beleza? Lá no fim a gente tem umas jurisprudências um pouco chatinhas de analisar, perfeito? Então vamos lá, vamos seguindo, falando de contraditório e ampla defesa no Tribunal de Contas da União. Esse assunto também pode ser cobrado em constitucional, financeiro e até em controle externo, perfeito? Mas como é importante para o direito administrativo, nós trazemos aqui. Vamos lá. Começando, contraditório e ampla defesa estão previstos diretamente na Constituição Federal, inciso 55 do artigo 5º da Constituição, e o importante para você prestar atenção aqui é: também no processo administrativo devemos garantir o contraditório e a ampla defesa. Antes de 88 isso não era pacífico, tinha muito doutrinador que falava que não precisava, e nós encontramos decisões judiciais anteriores a 88 falando que o processo administrativo não precisava de contraditório e ampla defesa, tá? Contudo, o Constituinte originário pacificou o tema e falou: precisa sim. Perfeito. O legislador, seguindo o Constituinte originário, já na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, especificou para a gente um pouquinho o que é esse contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Olha só, parágrafo único do artigo 2º. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de garantia dos direitos à comunicação. Essa é a primeira face do contraditório e ampla defesa, tá? É o direito de ser informado sobre o processo administrativo. Depois, apresentação de alegações finais, produção de provas e a interposição de recursos. Essa é a segunda face desse princípio. Por essa face aqui, você tem direito de produzir elementos processuais, e é só assim que ocorre o contraditório. Contudo, produzir elementos processuais, e isso a gente vai aprender lá em Direito Processual Civil, só representa o contraditório formal, tá? O contraditório material é a nossa terceira face desse princípio. O contraditório material quer dizer que aquilo que você produziu deve ser efetivamente analisado no caso, sabe? Não é simplesmente o direito de apresentar um recurso, é direito de ver o julgador apreciando o seu recurso. Se for o caso, rebatendo os argumentos para decidir no sentido contrário. Não tem problema, mas ele tem que apreciar os argumentos, beleza? Essas são as três faces do contraditório e ampla defesa: direito à informação, direito de manifestação e direito de ver seus argumentos efetivamente considerados. Beleza? Feito essa introdução sobre o que é contraditório e ampla defesa e como nós aplicamos no processo administrativo, vamos falar agora especificamente de como isso ocorre no Tribunal de Contas da União. E a gente tem que começar analisando a súmula vinculante 3 do STF. Olha só, vamos lá. Nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Calma lá. Primeiro vamos ficar só nessa parte azulzinha da súmula. O que essa parte azulzinha da súmula está falando é simplesmente aplicando a Constituição Federal para os procedimentos do TCU. E está falando: olha, você está anulando, revogando ou, de alguma forma, alterando um benefício de algum interessado? Pois é, então você precisa garantir o contraditório e a ampla defesa para este interessado, beleza? Esse é o primeiro recado da súmula. O segundo recado da súmula é o que eu deixei em vermelho. Nós temos uma exceção, e essa exceção é a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, e aí você presta atenção que é só a concessão inicial, tá? De aposentadoria, reforma ou pensão. Olha só, olha só. Vimos que aqui na parte azul que precisa garantir contraditório e ampla defesa no processo judicial. Aqui na parte, no processo perante o TCU. Aqui na parte vermelha nós já aprendemos que existe uma exceção. E essa exceção são os casos de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Isso acontece porque a concessão inicial da aposentadoria, reforma e pensão só será um ato jurídico perfeito
quando sofrer essa apreciação pelo Tribunal de Contas. Então, antes dessa apreciação pelo Tribunal de Contas, nós não tínhamos um ato jurídico perfeito que beneficiasse algum interessado. Por isso, o Supremo criou essa exceção e falou, não, calma lá, olha só, não é necessário que se faça contraditória e ampla defesa nessa apreciação da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Beleza? Beleza, mas vamos aprofundando. Por enquanto está fácil. Olha só. E aí, nós já pegamos aqui um julgamento do Carlos Aires Brito no STF, que ajudou a fundamentar essa súmula. Olha só. Quando o Tribunal de Contas aprecia a legalidade de um ato concessivo de pensão, aposentadoria ou reforma, ele não precisa ouvir a parte diretamente interessada, porque a relação jurídica travada, nesse momento, é entre o Tribunal de Contas e a administração pública. Esse fundamento é interessante. Esse fundamento fala, olha, quando o Tribunal de Contas está analisando essa concessão inicial, ele, na verdade, não está travando uma relação com o particular que está se aposentando. Ele está travando uma relação com a administração pública que está querendo conceder aquela aposentadoria, reforma ou pensão. Esse é o primeiro argumento dele. E continua. No segundo momento, porém, concedida a aposentadoria, reconhecido o direito à pensão ou à reforma, já existe um ato jurídico que, no primeiro momento, até prova o contrário, chama ato jurídico perfeito, que se perfaz reunindo os elementos formadores que a lei exigia para tal. E, nesse caso, a pensão, mesmo fraudulenta, ganha esse tônus de juridicidade. Olha só, a redação aqui sinceramente não é a melhor desse trecho, embora o Carlos Aires Brito escreva muito bem, ficou um pouquinho truncado aqui, mas o que ele quer dizer aqui é relativamente simples. Ele fala o seguinte, olha, a concessão inicial, tudo bem, essa daí é uma relação entre o Tribunal de Contas e a administração pública. Agora, uma vez que a aposentadoria, reforma ou pensão já está concedida, para reanalisá-la, teremos que garantir contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque nós já teremos um ato jurídico perfeito que está beneficiando um particular. Então, se queremos mexer nesse benefício do particular, vamos ter que garantir o contraditório e a ampla defesa. Por isso ele fala que, mesmo que a pensão, enfim, o provento de aposentadoria seja fraudulento, ele já ganhou esse tônus de juridicidade. Esse tônus de juridicidade que ele está falando é a força extra que se ganha, algo que tem o status de ato jurídico perfeito. Como tem esse status de ato jurídico perfeito, precisa garantir contraditório e ampla defesa para poder rever esse ato. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguindo. Então, o que a gente aprendeu? Não precisa de contraditório para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Beleza. Só para a concessão inicial. Nós já vimos que se for para rever uma aposentadoria, reforma ou pensão que já foi concedida, vamos precisar sim. Beleza. Agora, mesmo no caso da concessão inicial, a jurisprudência traz pra gente duas exceções, tá? Então, olha só, embora a redação da súmula seja bem clara, já temos duas exceções aqui. Vamos analisar essas duas exceções. Primeiro, necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa após o prazo de 5 anos a contar da aposentadoria, tá? Então, olha só, o seu João se aposentou dia 1º de fevereiro de 2010, tá? E agora, em fevereiro de 2019, ou seja, passado 9 anos, é que o Tribunal de Contas resolveu analisar essa concessão inicial de aposentadoria. Vai aplicar a súmula vinculante 3? Não. Você vai ter que garantir o contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque passaram-se 5 anos. Olha só. O prazo de 5 anos é de ser aplicados aos processos de contas que tenham por objetivo o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Transcorrido em habeas o interregno quinquenal, ou seja, os 5 anos, né, a contar da aposentadoria, é de se convocar os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Só lembrando que esse julgado é de 2010, já é posterior à súmula, então ele já está levando em consideração a edição dessa súmula vinculante, e nós temos decisões mais recentes nesse mesmo sentido, só trouxe essa porque eu achei a redação bem clara, bem elucidativa. Perfeito? Então, já temos a primeira exceção.
Temos também a segunda exceção, e também é considerando o prazo de 5 anos. Olha só, necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa após o prazo de 5 anos, a contar do recebimento do processo administrativo de aposentadoria ou pensão no Tribunal de Contas. Então nós temos dois termos aqui, dois termos iniciais desse prazo de 5 anos. A própria concessão da aposentadoria e 2, o recebimento do processo administrativo dessa aposentadoria no Tribunal de Contas da União. Perfeito? Então, nessas duas hipóteses, teremos que garantir o contraditório e ampla defesa. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, tá? Não precisa observar esses dois marcos ao mesmo tempo. Observando um ou outro, garante sim. E vamos dar uma olhadinha no julgado que definiu isso. Conforme o entendimento fixado no presente julgado, o prazo de 5 anos deve ser contado a partir da data da chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem para julgamento da legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão e posterior registro pela Corte de Contas. Perfeito? Perfeito. Aqui, não cometa uma bobeira que às vezes a gente vacila na hora de compreender, tá? Esse prazo de 5 anos não impede o TCU ou o TCE, na esfera estadual, claro, de analisar essa concessão inicial da aposentadoria, tá? Simplesmente faz com que o Tribunal de Contas tenha que garantir o contraditório em ampla defesa. Mas mesmo passados 5 anos, uma vez garantido o contraditório em ampla defesa, o Tribunal de Contas pode declarar ilegal a concessão da aposentadoria e revertê-la. Perfeito? Vamos lá. E quando o Tribunal de Contas exclui benefício de pensão, precisa de contraditório? Aqui a gente já até viu lá no começo, eu só coloquei aqui para deixar bem claro pra gente. Então olha só, já tá lá a pensão, já foi até apreciada, vamos dizer assim, pelo Tribunal de Contas. Contudo, em um novo procedimento, ele enxerga que é preciso excluir essa pensão. É possível termos o contraditório? Ou melhor, é possível dispensarmos o contraditório? Não, não é possível. Olha só, a súmula vinculante 3 do STF excepciona a observância do prévio contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aqui é um exemplo claro daquela técnica jurisprudencial de distinção. O que o Luiz Fux aqui fez foi simplesmente distinguir os casos. Falou, olha, a súmula vinculante aplica perfeitamente para os casos de concessão inicial, mas este caso que eu estou analisando agora é distinto. Nesse caso não é concessão inicial, é anulação ou revogação de ato administrativo de concessão da aposentadoria. Por isso, este é um caso em que se deve aplicar o contraditório e a ampla defesa. Perfeito, né? Agora, a pergunta para a gente encerrar esse encontro aqui, e essa questão é difícil, olha só. E no caso de fiscalização linear exercida pelo Tribunal de Contas? Por que é difícil isso daqui? Porque ninguém nem sabe o que é fiscalização linear. Esse tema ficou famoso justamente por causa de um julgado do Supremo em 2017, que algumas pessoas também chamam de controle externo linear. Tudo bem, pode usar as duas expressões aqui, como você pode usar livremente, não tem problema. Ou fiscalização linear ou controle externo linear. O que é isso? O Tribunal de Contas, ele analisa os atos administrativos da administração pública, direta e indireta, e ele também faz fiscalizações nos órgãos e entidades públicas, tá? Eventualmente, o Tribunal de Contas da União, tendo alguma boa motivação para isso, ele resolve fazer uma fiscalização, por exemplo, em uma universidade federal. E aí ele pega e resolve analisar todos os atos, tudo o que está acontecendo ali, por exemplo, na UNB, para ficar num bom exemplo. Perfeito? Olha só, o que é esse caso? Esse é um caso de fiscalização linear. Por quê? Porque o Tribunal de Contas está analisando linearmente um órgão administrativo, um órgão ou entidade. Ele está vendo se ali tudo está regular. Ele não está fiscalizando uma pessoa específica, um caso em específico, um ato administrativo específico. Ok? Beleza.
E se dessa fiscalização linear, o Tribunal de Contas chegar a conclusões que afetam o interesse de particulares? Por exemplo, na fiscalização linear junto da UNB, e esse é só um exemplo hipotético, tá? Imagina que foi descoberto pelo Tribunal de Contas que estava sendo concedida uma gratificação ilegal para os professores da universidade. Nesse caso, o Tribunal de Contas ele pode fazer um ato determinando que a universidade retire essa gratificação ilegal da remuneração de todos os professores. Veja, terá que garantir contraditória e ampla defesa para os professores desse caso? Olha o julgado do Supremo de 2017. Em auditoria realizada pelo TCU para apurar a gestão administrativa do órgão, os terceiros indiretamente afetados pelas determinações do tribunal não possuem direito de serem ouvidos no processo fiscalizatório. Não existe, no caso, desrespeito ao devido processo legal. Olha só, o Supremo entende que não precisa ouvir esses beneficiários que podem ser afetados pelas decisões do TCU. Não precisa ouvir perante o Tribunal de Contas, quando está fazendo essa fiscalização linear. Mas o julgado continua. Nessa espécie de atuação administrativa, a relação processual envolve apenas o órgão fiscalizador e o fiscalizado, sendo dispensável a participação dos interessados. Então, olha só, aqui nessa fiscalização linear não precisa da participação dos interessados. Contudo, quando o órgão administrativo for dar cumprimento a essa decisão do TCU, ele vai ter que fazer isso mediante um procedimento administrativo interno. E nesse caso, aí sim nós vamos afetar diretamente o direito do interessado, aí o interessado terá direito ao contraditório e ampla defesa. Mas olha só, dentro do procedimento administrativo interno do órgão, perante o TCU não. Perante o TCU, por força dessa decisão de 2017 do Supremo, em caso de controle externo linear, não precisa garantir o contraditório e ampla defesa dos interessados. Beleza? Por hoje é isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente e vamos juntos.